Correção da lista de notação científica do oitavo ano. Foi passado 4 exercícios sobre esse conteúdo. Vamos lá fazer a correção. Número 1 diz o seguinte: escreva cada uma dos seguintes números com potência de base 10. Então, primeiro aqui, ó, o 100. Você vai transformar para a base 10, é um 10 elevado ao número de zeros. O expoente vai ser o proporcional ao número de zeros. Se eu tenho 2 zeros, o expoente é 2. 10.000. Transforma primeiro 10.000 para você visualizar o número. Então você tem o 10.000. Na base 10 vai ficar 10 elevado ao número de zeros. Você tem 4 zeros, 4. Mesma coisa. Você tem aqui, ó, 100 milhões. Vai ser 10, 3, 6, 7, 8 zeros. Ok? Nesse aqui, já mudou. Você pode ver que esse número ele é menor que 1. 0,1. Todo número que for menor que 1, o expoente vai ser negativo. Então vai ficar a base 10. Quantas casas que eu tenho depois da vírgula? 1. Elevado a menos 1. A letra E, mesmo esquema, 10 são 3 casas a menos 3. Lembrando, é como se eu falasse para você o seguinte: essa vírgula vai passar para trás do 1. Então vão ser 3 casas no intervalo. Como o número ele é menor que 1, fica negativo. Esse último aqui, ó, a vírgula vem cá para trás, vai ficar 10. Quantas casas eu tenho nesse intervalo? 6. 6 casas. Entre uma vírgula e outra, eu tenho 6. Como esse número ele é menor que 1, vai ficar negativo. Ok? O segundo exercício diz o seguinte: escreva os números sem usar potência. É fazer o contrário. Ele está na potência de 10, você vai fazer a transformação. 10 elevado à terceira vai ser o quê? 1000. 10 à quinta? 100.000. 10 à nona vai ser 9 zeros, depois o 1. Ó. 3, 6, são 9 zeros. E por último 1. Ok? Quando for negativo, vai ser exatamente igual a esse modelo aqui de cima. Uma casa, 0, e uma casa depois da vírgula. 10 a menos 3. São quantas casas depois da vírgula? 3. 0, 1, 2, 3. Lembrando, por ser negativo, a última casa vai ser quem? 1. São 8, negativo, então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A sua oitava casa é 1. Tudo bem? Número 3. Escreva os números utilizando notação científica. Agora ele quer que você transforme para notação científica. Notação científica, você vai lembrar o seguinte: ela varia de 1 a 10. O que eu estou dizendo com isso? Você vai deixar antes da vírgula um número que seja o 1 ou maior que 1, mas não pode ser maior que 10. Então, por exemplo, ó, o 8, a vírgula estava na última casa, vai passar para depois do 8. Então, quantas casas tem aqui? 3. Então vai ficar 8 vezes 10 elevado a 3. O expoente é 3. Aí, como eu sei que isso é positivo ou é negativo? Basta olhar o número que vinha antes. O número que vinha antes, ele era maior ou menor que 1? Maior. Então o expoente é positivo. Nesse caso aqui, ó, a vírgula está no final, ela vai parar lá entre o 5 e o 4. Ó, 5,4. Quantas casas que eu tenho? 3, 6, 7. Vezes 10 a 7. O 75, apesar de não aparecer, a vírgula está ali. Ela está onde? Atrás dele. Ó, atrás do 5. Você vai movimentar uma casa. Por quê? Para notação científica, o número ele tem que ser menor do que 10. 7,5 é o quê? Menor do que 10. 7,5 vezes 10 elevado a 1. Eu posso colocar 1 ou também não posso colocar. Esse expoente 1
não há necessidade de ficar aparecendo toda vez, ok? Andei uma casa, ficou 4,29 vezes 10 elevado a 1. As próximas, sem fazer conta, eu já sei que o expoente vai ser o quê? Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Porque todos esses números que começam com 0 são menores que 1. Então, ó, a vírgula está aqui. Vai ficar entre o 6 e o 3. Então, ó, 6,3 vezes 10. 1, 2 elevado a 2, negativo. De novo, a vírgula vai ficar entre quem? O 8 e o 5. Então, 8,56 vezes 10 elevado a quantas casas? 3. Negativo. A vírgula vai andar uma só. Então, 1,294 vezes 10 elevado a que expoente? Menos 1. E a última vai vir para cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 7 vezes 10 elevado a quinta, negativo. O último exercício diz o seguinte: escreva sobre forma de notação científica as seguintes frases. A primeira conta a seguinte história, ó. O estádio do Maracanã já acomodou, então ele já possuiu 210 mil lugares. Então, em outras palavras, já teve dentro do estádio do Maracanã 210 mil pessoas. Transformando isso para notação científica, a vírgula que está no final, ela vai ficar onde? Entre o 2 e o 1. Então, 2,1 vezes 10. Quantas casas eu tenho entre as vírgulas? 3, 4, 5. Elevado a 5. Da mesma forma que a letra B. A letra B diz o seguinte: o rio Nilo, que é um dos maiores do planeta, ele possui 6.695 metros de comprimento. Eu não sei te dizer se é de comprimento ou de largura, mas provavelmente é de comprimento. Vamos transformar isso para notação científica. A vírgula, nesse momento, ela está no final. Ela vai passar lá para onde? Entre os 6. 6,695 vezes 10. Quantas casas que eu tenho? 3, 4, 5, 6. Positivo. Último, em uma medida de célula, uma célula que é coisa muito pequena, foi descoberto que ela tem esse tamanho aqui, ó, 0,00008. Quero transformar isso para notação. A vírgula que está aqui vai vir para o final. Então, ó, 8. Se você quiser colocar 8,0, não está errado, tá? Mas sem a vírgula também está certo. Vezes 10. Quantas casas que eu tenho? 3, 6, 9. Isso vai ser positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Fechamos a correção da lista de exercícios de notação científica. Ok? Obrigado.